Olá, pessoal. Bem-vindos de volta à primeira aula de exercícios. Eu vou dividir essa aula de exercícios em duas partes. Nós estamos falando da 18ª aula desta playlist, né? Já finalizamos, como eu falei no final do vídeo passado, todo o assunto teórico. E agora eu quero fazer duas aulas, a aula 18 e a aula 19, uma aula de exercícios. Já vou adiantando para vocês que vou apenas resolver algumas integrais, só que eu quero pegar algumas integrais não tão imediatas e que às vezes requerem um trabalho um pouco maior, mas conforme a gente vai resolvendo, a gente vai perceber que vai cair em tudo aquilo que a gente falou nas aulas anteriores, todas as 17 aulas dessa playlist, tá claro? Então, eu vou começar a fazer a apresentação aqui da bancada, já para apresentar para vocês o primeiro exercício que a gente vai resolver, tá certo? Então, só vou esperar aparecer aí, acredito que já esteja aparecendo. Bom, vamos lá então. Pessoal, o primeiro exercício, eu tenho aqui, na verdade, só um único exercício, tá? Eu quero encontrar essas integrais aí, encontre as integrais abaixo. Então, eu coloquei A e B, numa outra folha estão a C e a D. Então, vamos começar pela A, um exemplo simples. E relembrando até da aula anterior, uma estratégia de integração se não dá para simplificar, se vê que dá para simplificar, simplifique, se não, tenta substituição. Substituição é uma regra interessante. E aqui a gente tem uma substituição a ser feita, porque eu tenho e elevado à tangente vezes secante ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho que, a regra da substituição substitua algo que quando você deriva tenta simplificar o teu problema. E a gente vê de forma clara aqui que se eu pegar u como sendo a tangente de x, se eu pegar o u como sendo a tangente de x, vou subir já um pouquinho aqui, eu tenho necessariamente que o meu du vai ser secante ao quadrado de x dx, que é justamente o que aparece aqui nesse segundo membro não, nessa segunda parte aqui da integral, né? Logo, isso aqui vai ficar uma integral bem fácil de resolver, que é a integral de e elevado à tangente de x vezes secante ao quadrado de x dx, ela vai simplesmente se tornar a integral de e elevado a u du. Ou seja, uma substituição levou numa integral imediata, de forma que isso aqui é e elevado a u, e agora simplesmente é só a gente... Lembrando que a constante eu sempre coloco no final, né? Porque senão teria mais constante aqui. E elevado à tangente de x mais constante, e morreu esse nosso primeiro problema. Um probleminha simples. Já o item B, eu quero que vocês se lembrem do que eu falei na aula passada. Quando a gente tem produto de duas funções, onde uma delas é uma potência, no caso aqui x à quarta, e a outra é logarítmica, né? Uma é potência e a outra é exponencial ou logarítmica ou trigonométrica. Geralmente a integração por partes tende a dar certo. Então, o que eu tentei aqui é a integração por partes, integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du, fazendo a substituição conveniente do meu problema. Então, aqui, ó, tem um quadrado, tá, gente? Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho do que vocês estão achando, talvez, aí. Eu chamei u de ln de x ao quadrado, tá? Esse vai ser o meu u. E o meu dv, necessariamente, vai ser x à quarta. O meu du. Cuidado aqui agora que o meu du eu tenho que usar a regra da cadeia, porque eu tenho que fazer a derivada de a derivada do grande vezes a derivada de quem está dentro. Eu tenho alguma coisa elevada ao quadrado. Então, tem uma função elevada ao quadrado. Então, é como se fosse a regra do tombo, né? Pela regra da cadeia, isso aqui vai ficar duas vezes o ln de x elevado a 1 vezes 1 sobre x, e o dx sempre acompanha os du's, opa, que eu inclusive esqueci, e os dv's, ok? E o meu v, no caso, qual é a função? Que quando eu derivo da x à quarta, no caso aqui é só integrar, então dá x à quinta sobre 5. Lembrando, parece que a gente está piorando o nosso problema, porque eu aumentei a potência, só que vocês têm que lembrar que quando eu lido com logaritmos, aparece esse 1 sobre x aqui, por exemplo, que corta uma potência com esse x do denominador lá na integral. Então, logo, como que vai ficar meu problema? Vai ficar, logo, a integral de u dv, x à quarta, ln de x ao quadrado dx, ó, podem conferir, integral de
o dv, ó, isso vezes isso, dá justamente, ó, x à quarta, ln ao x ao quadrado dx. Pessoal, aqui é bom lembrar que quem está ao quadrado é o ln, não é o x que está dentro da ln, tá? É ln de x vezes ln de x, é bom reforçar isso. Ln de x ao quadrado dx, então, o dv, integral de u dv, é igual a u vezes v, então isso aqui vai ficar ln de x ao quadrado vezes x à quinta sobre 5, menos a integral de VDU. A integral de VDU, então, vai dar x à quinta sobre 5, vezes 2 ln de x, tudo isso ao quadrado, vezes 1 sobre x dx. Ok? Bom, acho que vocês já perceberam, como eu falei, essa potência quinta vai virar quarta e vai cancelar com esse x aqui. E essa integral aqui, esse 2 quintos, eu vou colocar para fora, tá certo? Então, a gente vai obter aqui, só vou copiar essa parte aqui, que a gente já obteve, ln de x ao quadrado vezes x à quinta, sobre 5 menos 2 quintos a integral de x à quarta vezes ln de x e o ln de x todo ao quadrado dx. Moral da história, eu caí aqui ó, numa outra integral. Eu acabei caindo aqui numa outra integral, que eu vou chamar ela de A, ok? E a gente vai resolver essa integral A aqui por partes de novo. Por quê? Porque eu tenho, de novo, uma potência por um logaritmo. Opa, aqui tem um detalhe, tem uma coisa que... aqui não é ln ao quadrado, tá, gente? Ó, ln elevado a 1, na verdade é que é só ln de x, não é ln ao quadrado, não. Acabei colocando aquele 1 ali, acabei confundindo. Então, ó, aqui é só ln de x. Bom, voltando ao que eu ia falar. Eu, de novo, obtenho uma potência com uma logarítmica. Vou repetir o processo, porque vocês perceberam ó, que aqui eu tinha x à quarta ln de x ao quadrado. Agora aqui só sobrou x à quarta ln de x. Ou seja, a potência que era quadrática virou grau 1, né? Só tem um ln de x. Se eu repetir o mesmo processo que eu fiz aqui, é de se esperar que esse ln de x desapareça. Tá certo? Se eu for seguir a lógica, né? Potência 2, potência 1, potência 0, sumiu, certo? Vai dar certo? Não sei, mas eu tenho que tentar, tá certo? Então, nesse caso aqui, o meu u e dv agora vão ser relacionados a essa integral, x à quarta ln de x, ok? Então, quem é meu u aqui agora vai ser o ln de x, né? Centralizar a folha aqui para vocês certinho, ln de x. O meu dv vai ser x à quarta dx. Quem vai ser o du? Vai ser 1 sobre x dx. E o meu v, novamente, é x à quinta sobre 5. Logo, a integral de x à quarta ln de x, aqui não posso esquecer, pessoal, que depois eu vou multiplicar tudo isso, ó, por menos 2 quintos, tá? Eu estou resolvendo só a integral aqui propriamente dita, depois a gente não pode esquecer da bendita da constante. Então, integral de udv, a integral de udv vai ficar x à quarta ln de x dx é igual a uv, x à quinta sobre 5, ln de x, menos a integral de x à quinta de VDU, né? Eu estou colocando aqui, ó, x à quinta sobre 5, VDU, 1 sobre x, dx. Esse 5 vai virar 4, vai cortar o x. Esse 1 quinto que aparece eu vou jogar para fora da integral. Então, isso aqui vai ficar x à quinta sobre 5, ln de x, apenas copia essa parcela, menos 1 quinto a integral de x à quarta dx. Pronto, isso aqui agora é uma integral imediata. Como a gente já previa, ó, deu 1, né? É como se fosse ln de x elevado a 0. Ok? E por fim, então, essa integral aqui vai dar x à quinta sobre 5 ln de x, ok? Menos 1 quinto de x à quinta sobre 5. Vou fazer uma pausa. Não vai ter constante aqui, porque isso aqui é um subproblema lá daquele problema original, certo? Isso aqui é aquele problema A. Depois eu vou pegar a constante que apareceria aqui e jogo ela lá no final do problema, perfeito? Então, tudo isso daqui vai ficar x à quinta sobre 5, ln de x, menos 1x à quinta sobre 25. Portanto, a integral de x à quarta
ln de x, tudo isso elevado ao quadrado dx, que é o meu problema original, é igual, bora lá, ó, tem essa parcela aqui, tá, pessoal? Tem essa parcela aqui que a gente não pode esquecer dela, que tinha lá no começo, que é x à quinta sobre 5 vezes ln de x ao quadrado. Então, x à quinta sobre 5 vezes ln de x, tudo isso ao quadrado, menos 2 quintos, esse resultado que a gente achou aqui. Lembrando que esse 2 quintos é daqui do problema, tá? A integral de x à quarta ln de x ficou x à quinta sobre 5 ln de x menos x à quinta sobre 25. Fazendo a distributiva, a gente chega então a x à quinta sobre 5 ln de x, tudo isso ao quadrado. Se quiser colocar o ln à quinta de x aqui em evidência, não tem problema também, tá? Menos 2 sobre 25 ln de x, mais, né, que eu vou fazer a distributiva aqui, 2, pessoal, 5 vezes 25 é 125, então isso aqui mais 2 sobre 125, x à quinta, e agora sim, mais constante. Perfeito? Então, acabamos esses dois problemas e bora partir para o item C e D, ok? Desse mesmo exercício, que é só resolver essas integrais aqui. A gente, no item C, já começando, lembrando, eu queria lembrar uma coisa com vocês. Essa é uma substituição racionalizante, se a gente for pensar. Chama U de raiz de 2 sobre x. O que está aí dentro da função, o próprio integrando, ok? Porém, na aula anterior, eu peguei e falei que às vezes é interessante simplificar. Se você chamar U com essa função toda aqui, raiz de 2 sobre x, vai dar um pouco mais de trabalho, vai dar certo, porém, eu sempre tento dar uma simplificada antes. O que eu fiz aqui nesse meu problema? Eu já vou fazendo com a integral, tá, pessoal? Que isso aqui não é tão complicado igual o da aula anterior. Então, ó, esse daqui, ó, essa integral, eu vou quebrar ela como sendo a integral de raiz de 2 sobre raiz de x dx, ok? Joguei a raiz de 2 para fora porque ela é uma constante, né? É uma constante não exata, né? Mas é uma constante. E aqui agora eu faço aquele esqueminha que eu fiz para alguns exemplos já. Multiplico por raiz de x e raiz de x, ok? Pode ser, às vezes, algo que está no numerador, pode ser algo, às vezes, que está no denominador. Aqui eu multipliquei pela parcela que está no denominador em cima e embaixo, de forma que, dx, né? De forma que isso daqui vai ficar raiz de 2 e fica raiz de x sobre x ao quadrado dx. Agora sim eu vou fazer a minha substituição racionalizante. Então, fazendo o u como sendo raiz de x, C e somente C, u ao quadrado é x, C e somente C, 2u du é igual a dx, certo? Então, ó, veja bem o que eu fiz aqui. A gente vai ter, subir aqui agora a folha. Se eu fizer isso daqui agora, então, esta integral original do meu problema, que é raiz de 2 sobre x, tudo isso dentro da raiz, ela vai ser nada mais, nada menos, ó, vamos olhar aqui nessa última aqui, ó. Se eu pegar, vai dar raiz de 2, que multiplica, quem é raiz de x? É o meu u, que eu acabei de substituir. Quem é x ao quadrado? Prestem atenção aqui, ó. Se o x é u ao quadrado, x ao quadrado é u ao quadrado ao quadrado. Quadrado do quadrado, eu multiplico as potências. O que vai dar? Vai dar u à quarta du. Ok? Opa, vezes 2u, tá, gente? Ó, vai ficar aqui o 2u. Eu não posso esquecer que o meu dx é 2u du. Ok? Eu não posso esquecer disso daqui. Então, ó, ficou fora de ordem aqui, mas não tem problema, tá, gente? A gente conserta agora. Então, isso aqui vai ficar, ó, raiz de 2, integral de 2u ao quadrado du sobre u à quarta. O que aconteceu aqui? Eu posso cancelar esse quadrado com esse 4 aqui, vai sobrar 2, né? Simplificar as potências. E posso pegar esse 2, perdão, que está aqui dentro da integral, e jogar para fora. Então, isso aqui vai ficar 2 raiz de 2, integral de 1 sobre
u ao quadrado du. Lembrando que isso daqui não é o ln ao quadrado, tá? Isso aqui é agora, gente, para não se perder, eu particularmente faço sempre isso. U elevado a menos 2 du, agora sim a gente resolve a integral em u, que no caso vai dar u elevado a menos 1 sobre menos 1, que é 1 sobre u, né? Com esse negativo, então, a minha resposta final vai dar menos 2 sobre raiz de 2. Olha, eu estou pensando nesse menos 1 que está multiplicando, eu passei ele aqui já agora. É 1 sobre u. Ok? Que u elevado a menos 1 é 1 sobre u. E morreu o nosso problema. Isso aqui vai dar menos 2, raiz de 2. Quem que é o meu u? U é raiz de x. Vezes 1 sobre raiz de x. Que vou colocar dessa forma. Ó, se você quiser colocar menos 2 sobre raiz de 2 sobre raiz de x mais constante. Ok? Morreu esse nosso problema aqui. Agora, nós vamos partir para esse. Tá certo? Vou até virar a folha e vou copiar ele de novo para a gente poder partir dele, ó. Então, bora lá. O item D, só vou copiar ele aqui de novo, tá, pessoal? Vai ficar a integral, deixa eu só ver aqui, é x no numerador e no denominador é raiz de 3 menos 2x menos x ao quadrado dx. Ok? Deixa eu ver se eu não copiei nada errado. 3 menos 2x menos x ao quadrado e x. Tá certinho. Ok? Primeira coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Parece... Eu resolvi dessa forma. Isso aqui, tecnicamente, eu poderia pensar em substituição racionalizante. Poderia pensar em uma substituição racionalizante. Só que eu não resolvi ela como substituição racionalizante. Tá? Vai dar certo por substituição racionalizante? Talvez. Talvez dê certo. Ok? Vai dar certo se eu substituir esse u aqui, esse cara, 3 menos 2x menos x ao quadrado por u? Não, não vai. Por quê? Porque aqui, ó, quando você derivar o x ao quadrado, que aparece aqui, aparece 2x dx. Só que a derivada de menos 2x é menos 2, e vai aparecer esse menos 2 que vai te atrapalhar um pouco a vida ali. Ok? Você não vai conseguir fazer esse isolamento. Pelo menos eu tentei e não consegui. Substituição racionalizante, eu nem tentei. Por quê? Porque quando eu bati o olho nisso daqui, eu resolvi por um completamento de quadrado. O que eu quero dizer? Ó, observe o seguinte. E aí, a gente vai treinar outra técnica, tá? Então, deixo aí para vocês pensarem a substituição racionalizante se daria certo, ok? Observe que, quando eu pegar esse cara que está aqui dentro, ó, 3 menos 2x menos x ao quadrado, eu posso escrever isso aqui como 3 menos 2x, só coloquei o menos em evidência, mais x ao quadrado. Ok? Foi a única coisa que eu fiz aqui. E aí, pessoal, se a gente olhar para o que está aqui dentro do parênteses, eu posso enxergar isso aqui como sendo o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, deu 2x. E aí, existe aquela ideia do completamento de quadrado. Geralmente esses exemplos que aparecem em parcela com x quadrado, com x e com termo independente, ou seja, parece um polinômio de grau 2 dentro de uma raiz, eu já meio que peguei isso como padrão. Eu já, por experiência, tá? Por eu já ver vários exemplos desse tipo, geralmente quando eu vejo alguma coisa que está dentro de uma raiz, eu penso em completar o quadrado. Por quê? Porque ao completar esse quadrado, eu vou cair, provavelmente, não estou falando que é certeza, mas a maioria dos casos que eu fiz, geralmente caía nisso, provavelmente eu vou cair numa substituição trigonométrica. Ok? Isso aqui não é uma substituição trigonométrica tão simples. A substituição trigonométrica do tipo raiz de x quadrado menos a ao quadrado menos x quadrado. Não, não é uma direta. Vocês vão perceber que eu vou ter que fazer uma outra etapa para até cair na substituição trigonométrica. Então, ó, isso daqui eu fiz isso, ó. 3 menos 2x mais x quadrado mais 1 menos 1. Bom, não fiz nada, né? Porque eu somei 1 e subtraí 1, então tecnicamente eu somei 0, que não altera a igualdade. Só que agora, ignorando esse menos 1 aqui agora, ó, eu tenho ó, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Se eu for pensar lá no binômio em si. X quadrado mais 2x mais 1. Veja bem o que eu vou fazer, ó. Eu tecnicamente deveria aplicar distributiva agora em todo mundo? Sim. Mas eu vou aplicar distributiva apenas nesse menos 1 aqui. De forma que esta parcela vai ficar assim, ó. 3
menos. Agora eu vou colocar numa ordem que me seja conveniente. X² mais 2x mais 1, mais 1. Veja ver se vocês entenderam o que eu fiz. Eu só estou ajustando o problema. Ó, 3 menos x² mais 2x mais 1. E aí eu fiz a distributiva desse menos com menos mais 1 para poder juntar com esse 3 aqui e virar o quê? 4 menos, e agora eu vou escrever desse jeito, ó, x mais 1 ao quadrado. Tá claro o que eu fiz? É exatamente aqui o ponto de partida que a gente vai precisar entender. Ou seja, esse meu problema original aqui, ó, a integral de x raiz de 3 menos 2x menos x ao quadrado dx, ela pode ser escrita como sendo a integral de raiz de 4 menos x mais 1 ao quadrado vezes x dx. E aí que entra agora uma linha de raciocínio. Faltou eu fechar a raiz aqui. Uma boa linha de raciocínio. Sei lá, chama esse x mais 1 de u. Certo? Chama o x mais 1 de u. Se você chamar u de x mais 1 ou x mais 1 de u que seja, o teu du vai ser o dx, que aparece aqui. E aí eu vou obter uma integral, né? Óbvio que esse aqui também vai mudar aqui em cima, né? Porque esse x mais 1 é u, vai mudar esse x aqui de cima. O que importa é que aqui no denominador agora eu vou ter uma integral do tipo 4 menos u ao quadrado, dentro de uma raiz. Ou seja, raiz de 2 ao quadrado menos u ao quadrado. E isso é substituição trigonométrica. Então, ó, agora o que eu vou fazer? Substitua agora u por x mais 1. Sei somente se o du é igual ao dx, ok? E observe que o x é o menos 1. Tá certo? Só subir aqui. Ótimo, ó. Isso daqui eu vou substituir porque, ó, aqui fica u. Aqui no x fica u menos 1. E o du é o dx, né? E teremos o quê? Ó, já vou direto, que a integral de x, raiz de 3 menos 2x menos x ao quadrado dx, ela vai dar o quê? Ela vai dar a integral de u menos 1 sobre a raiz de 4 menos u ao quadrado du. Pronto, agora é em cima desse problema aqui que a gente vai fazer substituição trigonométrica. Então, substitua, fazendo, né? Vamos chamar para não ficar igual a mesma frase. Fazendo. Agora não é x, é u aqui, tá? Fazendo u igual a... Qual que era a substituição quando eu tinha uma raiz do tipo a2 ao quadrado menos u ao quadrado? Raiz quadrada de constante ao quadrado menos variável ao quadrado. Era 2, no caso aqui, como é 4, é 2 ao quadrado, né? 2 seno de θ. Se e somente se o meu du, derivada do seno é cosseno, então 2 cosseno de θ dθ. Ok? Então, pessoal, ó, eu vou primeiro trabalhar com a raiz, tá certo? Não podemos esquecer que o θ, nesse caso, varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Era para ser um π isso aqui. Menos π sobre 2 e π sobre 2. Com isso, eu vou estudar por enquanto só isso aqui, ó, tá? Para a gente poder simplificar melhor. Então, ó, a raiz de 4 menos u ao quadrado vai ficar a raiz quadrada de 4 menos 2 seno de θ, tudo isso ao quadrado. E vai dar 4 menos 4 seno ao quadrado de θ. Aí a gente coloca o 4 em evidência. E fica 1 menos seno ao quadrado de θ, tudo isso dentro da raiz. Raiz do produto é o produto das raízes, raiz de 4 é 2, ok? Raiz de 4 é 2, vai sair o 2 para fora. 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, né? Que sai daquela relação fundamental cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então, tudo isso vai dar 2 raiz de cosseno ao quadrado
de θ e, sem medo, podemos cortar a raiz com o quadrado, tecnicamente sairia em módulo, mas como eu restringi o meu módulo, o meu θ entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno é positivo, dispensando o módulo. Logo, agora vamos lá. Pessoal, ó, daqui eu já vou sair montando ela em θ, tá? Então, a raiz, a integral de x, raiz de 3 menos 2x menos x ao quadrado dx, bora lá, então. Isso vai ficar a integral de u menos 1. O meu u é 2 seno θ. Ó, agora eu tô aqui, ó. 2 seno θ menos 1. Vou até abrir um parênteses aqui para eu não me perder. Dividido por 2 cosseno de θ, que é o cara que a gente acabou de abrir as contas, está aqui. Ok? Ó, essa parcela, a parcela aqui, essa aqui, deu isso aqui. Ok? Ó, esse é igual a esse, deu isso. Substituir aqui. E agora está faltando o dx apenas, ó. O du, que nunca dx, du, desculpa. O du, no caso, cadê o du? Tá aqui. Du tá aqui, que é 2 cosseno de θ dθ. Tá, ó. Aqui está o meu du. O que vai acontecer? Esse 2 vai cancelar com esse 2, o cosseno de θ vai cancelar com o cosseno de θ, de forma que isso daqui, vou ter que passar para uma outra folha, que eu acho que vai ficar apertado aqui. Acho que cabe aqui ainda. Vai. Isso daqui, por sua vez, vai ficar a integral de 2 seno de θ menos 1 apenas, dθ. E então 2 aqui, tá, pessoal? Ficou meio apertadinho, mas tá aqui. 2 seno de θ menos 1. Isso aqui são duas integrais imediatas, né? Isso aqui, então, vai dar derivada do seno é cosseno, e derivada do cosseno é menos seno. Então, isso aqui vai dar menos 2 cosseno de θ, derivada de 1 é θ. Então, esse aqui é o resultado final. E aí, agora, em θ. Esse é o resultado final em θ. Nem coloquei constante, porque agora tem que voltar de θ para u e de u para x. Ok? Então, esse cara eu vou chamar de A e esse eu vou chamar de B. Ok? Então, bora resolver o A e bora resolver o B. Agora é voltando na variável. Tá? A gente só está voltando na variável. Como é que a gente vai resolver o problema em A? Simples. A gente tem que lembrar daqueles macetes que a gente aprendeu na aula de substituição trigonométrica. E eu vou eu parto da substituição, que U é 2 seno de θ. Se eu tenho seno, para obter o cosseno, é só usar Pitágoras e relação métrica no triângulo retângulo que a gente obtém o cosseno. Então, se somente C, U sobre 2 é igual a seno de θ, e a gente lembra que seno é cateto oposto por hipotenusa, ok? Desenha o triângulo, retângulo, põe um ângulo θ em algum lugar, geralmente eu coloco aqui, pode ser aqui o θ, mas aí o cateto oposto seria aqui, não esse, certo? Esse é meu ângulo θ. Quem é o cateto oposto? É U. Quem é a hipotenusa? É 2. Aí a gente chama esse de Y, padrãozinho já. Calcula Pitágoras, que y ao quadrado mais u ao quadrado é igual a 4, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a 4, né, que é 2 ao quadrado, e isola o y. Y é igual a raiz quadrada de 4 menos u ao quadrado, ignoramos a raiz negativa. Perfeito? E agora, uma vez que eu tenho o y, tá fácil achar o cosseno de θ. O cosseno de θ, né, que é cateto adjacente pela hipotenusa, né, o cosseno de θ, que é cateto adjacente pela hipotenusa, vai ficar 4 menos u ao quadrado, cateto adjacente, pela hipotenusa, que é 2. Logo, ó, menos 2 cosseno de θ, então, menos 2 cosseno de θ, agora eu vou sair aqui e tirar essa outra folha, porque vocês já pegaram todo o exercício aqui já. Então, menos 2 cosseno de θ é igual a menos 2 raiz de 4 menos u ao quadrado, tudo isso sobre 2, corto 2 com 2, e, portanto, isso daqui vai dar menos a raiz de 4 menos u ao quadrado, ok? Então, esse é o resultado
que a gente tem lá da parte A. Agora está faltando o B. Pessoal, o B, ó, vamos pegar a folha aqui de novo. É só θ. O menos aqui, né? Já não pode esquecer desse menos aqui na hora de fazer. Esse é mais fácil de todos, porque vai virar o arcosseno apenas. A gente parte sempre da substituição. Lembre que eu falei isso para vocês. A gente vai partir da substituição. Então, C e somente C isola aqui o seno. Se seno de θ é U sobre 2, então θ é o arco seno de U sobre 2. Portanto, agora é só passar limpo todo mundo. Veja bem, a integral de, vou começar lá no x mesmo, a integral de x, raiz de 3 menos 2x menos x ao quadrado dx, ó, a integral, aqui, ó, vou voltar aqui para mostrar para vocês de onde eu estou partindo. A integral de x, raiz de 3 menos 2x menos x ao quadrado dx, ela dava isso daqui, que foi o que eu acabei de descobrir. Então, já vou colocar os dois resultados diretos, tomando cuidado com esse menos aqui. Então, esse resultado aqui, ó, vai dar menos raiz de 4 menos u ao quadrado, 4 menos u ao quadrado, menos arcosseno, aqui, ó, até esqueci de dar destaque para essa resposta, vai. Menos arcosseno de u sobre 2. Não vou colocar constante ainda, porque eu vou colocar ela só no final, quando eu substituir agora o u por x, porque nosso problema original é em x. O x, ele era x mais 1 lá no meio do problema. Então, voltando aqui, todo mundo vai ficar menos a raiz de 4 menos x mais 1, tudo isso ao quadrado, menos o arco seno de x mais 1 sobre 2. Poderia colocar constante aqui agora, mas eu vou abrir mais umas contas, eu vou abrir esse quadrado, porque esse aqui vai dar exatamente aquela expressão que está aqui, ó. Tá? Se a gente abrir essas contas aqui, esse aqui vai dar menos 4 menos quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Agora eu só vou copiar esse arcosseno. Eu estou abrindo essas contas porque numa resposta de um livro não estaria aqui, tá? Ela estaria mais simplificada. Pessoal, ó, veja bem, quando eu fizer a distributiva aqui, ó, 4 com esse menos com esse mais aqui vai dar menos 1, então 4 menos 1 dá 3. E já vou fazer a distributiva de todo mundo, justamente deixando 3, vou colocar na mesma ordem que está aqui, ó, 3, aqui é mais, desculpa, né, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui vai ficar, então, menos 2x, ó, fiz com esse, o 1 eu já fiz, juntei aqui com o 4. O menos 2x eu fiz agora, menos x ao quadrado, menos arco seno de x mais 1 sobre 2, mais constante e Zé-Fini nesse problema. Ok? Bom, com isso eu encerro essa primeira parte de aulas de exercícios. Na próxima aula a gente vai vir com mais algumas integrais, claro, falando de algumas técnicas que a gente não pôde, por questão de tempo, de falar nessa aula. Perfeito? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e se inscrevam no canal. Dúvidas, escreve no comentário. Propaguem a minha página, esse é meu canal, para os seus amigos aí da sua universidade, seja lá onde você estuda, ok? Então, um grande abraço, pessoal. Até mais. Valeu!